Olá, pessoal, bem-vindos ao Mayra Rez Online, seu canal favorito de assessoria de comunicação. Para quem não sabe, eu sou formada em publicidade e propaganda, tenho falado muito a respeito de como a publicidade mudou de 10 anos, 5 anos para cá, principalmente depois da pandemia, e eu gostaria de colocar a minha visão de mercado como uma pessoa formada também na área sobre a CPI das bets. Então, eu até fiz um meme que é o CPI da Beth, a feia, né? Porque a Virgínia, ela teve uma transformação muito grande ali. Então, eu quero dar minha opinião como uma pessoa formada na área. Então, hoje a gente vê muita gente atuando na área de marketing, marketing digital e publicidade, que não tem formação acadêmica, e eu tenho falado bastante isso aqui no meu canal, como que isso impacta o mercado e os próprios profissionais. Então, eu quero acrescentar e também mostrar para que outras pessoas que também são formadas estejam passando pela mesma dificuldade que a gente passa, que é atuar num mercado que está completamente poluído. Então, eu vou dividir esse vídeo em 4 partes. A primeira parte é a parte de apresentação, então eu sou publicitária, também fiz um semestre de direito, tenho bastante expertise na área de marketing jurídico. Então, a maioria dos clientes que eu atendi eram advogados. E também já atuei em todo o Brasil, fora do Brasil, Estados Unidos, Europa, Japão. Então, já atendi clientes de várias partes do mundo. E também com resultados, com cases de sucesso reais, ou seja, realmente, aqueles números eu consegui através do meu trabalho. Não só consegui para os clientes, como também consegui para mim. Então, quem me conhece sabe que, com tantas pessoas questionando se marketing digital funcionava ou não, eu fui lá, resolvi fazer para mim o lançamento, consegui grandes números. Em determinado momento, aquilo ficou muito estressante, eu acabei deletando muitas páginas, recomecei em muitos outros canais, mas aquele resultado, aquele número eu consegui. Então, é aquilo, quando você consegue um case de sucesso, aquilo ali ninguém te tira mais. Então, tenho tanto comprovação de números para mim como para clientes. Mas voltando aí, de repente nós somos impactados por vários vídeos a respeito da CPI das bets, né? E aí foi o primeiro erro que eu coloco aí para quem trabalha com comunicação, que é a informação. Ou seja, a gente não ficou sabendo de forma prévia que a CPI das bets iria acontecer. Normalmente você divulga através de artigos no jornal, patrocina nas redes sociais, mostrando para a população que a CPI iria acontecer. Mas isso não aconteceu. Nós fomos impactados já com a Virgínia lá entrando dentro dos vídeos, com a camisa rosa, com a camisa com a filha dela, enfim, tudo aí junto e misturado. Então, para mim, em primeiro lugar, faltou uma comunicação formal de quem organizou o evento, né, das pessoas envolvidas ali. É um assunto de interesse público, né, nós estamos vivendo aí uma pandemia de jogos de azar, tá basicamente assim, um estado de calamidade pública, então é de interesse da população acompanhar o assunto. Então nós não fomos informados em primeiro lugar de que a CPI das bets iria acontecer. Nós não nos programamos para assistir, então não houve esse informativo prévio. Então, em primeiro lugar, o primeiro erro começou aí. Então, nós não sabíamos se a Virgínia era colaboradora da CPI ou investigada, se ela estava ali como ré ou como, enfim, como uma parte que estaria ali ajudando a investigar ou o inverso. Então ficou muito confuso isso para mim. Eu acho que para muita gente entender se ela estava ali como uma convidada ou se ela estava ali como alguém que seria julgada. Então, já outra falha em seguida, né? Outra falha também promovida aí pela organização do evento. Então, muita gente acha que tem relacionado essa atitude da Virgínia como uma ação de marketing, mas eu já questiono aí que não foi um assessor de comunicação, não foi um assessor de imagem
que fez que instruiu a Virgínia a fazer, a se vestir daquela forma. Porque o assessor de comunicação, o assessor de imagem, ele quer melhorar a sua imagem, ele quer que você fique melhor, não pior. Então ali eu vi como um especialista, provavelmente foi um advogado criminalista que trabalha com isso, com crimes, como se camuflar, como fazer um teatro ali para ser aceito como uma pessoa que não vai ser responsabilizada por alguma coisa. Então eu vi que a instrução, quem fez a instrução dela não foi um assessor de comunicação, não foi um marqueteiro, e sim foi um criminalista, um especialista que vai fazer com que a pessoa, porque o bandido ele vai fazer o quê? Ele quer fugir, né? Ele quer diminuir a pena, ele quer ser menos responsabilizado de acordo com aquele criminalista ali. Então, eu acredito que foi um criminalista que fez a instrução para que ela fosse daquela forma ali na audiência. Então, muita gente culpa o marketing, é marketing, tudo é marketing, e na verdade não é. Então, foi alguém ali de outra área que trabalha aí com crimes, né, que instruiu a Virgínia a se vestir daquela forma, porque o marketing ele quer que você fique melhor, não pior. Então a gente tem que entender essas diferenças. A comunicação é fazer com que você se posicione melhor, com que você fale melhor, com como você se vista melhor. Não vai depreciar você. Então é importante a gente definir isso aí também. Agora, o ponto-chave desse vídeo é que tudo que eu aprendi dentro da faculdade, em 4 anos e meio, se quebrou ao longo desses últimos anos na internet. Porque a gente aprende dentro da publicidade e propaganda que, em primeiro lugar, você tem que ter responsabilidade social, você não pode fazer publicidade de qualquer coisa. A gente aprende dentro da publicidade e propaganda que você não pode fazer propaganda voltada para criança, já não é mais legal isso, é ilegal esse tipo de coisa. Então aí você vê uma Virgínia da vida entrando dentro de um vídeo com a criança estampada na camiseta aí de moletom. Então, coração quebrado aí de uma das coisas que eu aprendi na faculdade. Outra coisa que eu aprendi que não poderia na publicidade, vender coisas para vício, sobre vício, para viciados, para pessoas usando os vícios, a adicção das pessoas. Então, coraçãozinho quebrado, partido aí para publicidade. Por quê? Eu estudei, fiquei 4 anos e meio estudando a respeito que não deveria vender coisas de cigarro, bebida alcoólica, não pode ter a pessoa bebendo lá, não pode mais fazer propaganda de cigarro, não pode fazer propaganda de jogos. Na época, inclusive, bingo, tinham batidas na cidade que os policiais prendiam em quem estava trabalhando nessa área. E aí, hoje, jogos de azar para todo quanto é lado, usando o vício das pessoas. Um coraçãozinho partido. A terceira parte desse vídeo é a respeito do CONAR. Então, a Virgínia várias vezes falou o termo CONAR, né, que é o Conselho de... Essa pode, viu, gente? Então, a Virgínia falou várias vezes do CONAR, que é o Conselho de Autorregulamentação da Publicidade, Nacional da Publicidade. E aí ela falando que ela não está fazendo algo fora da lei, que ela tá lá nas regras do CONAR, né, que ela pode fazer a divulgação dos jogos online, que ela pode fazer isso, tal, tal. Então, realmente, ela tem razão. E aí é uma coisa que eu já falo há bastante tempo, que dentro da faculdade não era assim. As coisas mudaram de uns 5 anos para cá, justamente para que essas coisas dos jogos de azar pudessem acontecer. Vou explicar. Então, dentro da faculdade, eu estava lá e foi me apresentado, né, o Conselho de Autorregulamentação Publicitária, que é o CONAR, e na faculdade os professores falaram, olha, se acontece alguma denúncia, se alguém não gosta de determinada propaganda, um grupo, uma minoria vai lá e reclama, a propaganda pode sair do ar só com uma única ligação. Se várias pessoas tiverem muitas denúncias a respeito do comercial, a chance daquele comercial cair é muito grande. E em alguns casos tem multa, mas só o fato de você produzir o comercial
e aí ele não ser aceito mais pelo mercado e cair, já é uma punição, porque você está gastando ali um valor, uma verba, fazendo a propaganda, e ela não vai, você vai gastar com ator, vai gastar com produção, e ela vai parar de ser vinculada. Mas, na época, o CONAR, ele não permitia que você abrisse agência de propaganda, de publicidade e propaganda, sem ter um sócio formado em publicidade e propaganda. Isso quer dizer que a pessoa, um dos sócios, tinha a teoria da comunicação, ou seja, que estudou antropologia, sociologia, psicologia, filosofia, tudo aí a respeito da, da, da área publicitária, da ética publicitária. Ok, até aí tudo bem. Só que de uns 5 anos para cá, o CONAR mudou as regras e aí passou a aceitar qualquer pessoa sendo dona de publicidade, de uma agência de publicidade e propaganda. E aí vocês já estão vendo agora o que aconteceu com o mercado. Um mercado que não tem ética, que vende qualquer coisa, que vende essas 4 coisas que eu falei. Coisas para criança, vício, não tem responsabilidade social, é, e propaganda enganosa. Então, começou aí, né, dentro do próprio Conselho de Autorregulamentação Publicitária, esse problemão todo aí, que para mim é um problema muito grave que deveria ser corrigido. Então, a última parte desse vídeo, eu vou falar a respeito de branding, construção de marca. Muita gente tem falado sobre construção de marca na internet, né? Mas o que é isso? Né? O que é construir marca? Construir marca é ter posicionamento, é você ser único, é você fazer, ter tudo isso que eu falei também, ter também responsabilidade social, porque nenhuma boa marca vai se sustentar em cima da desgraça alheia do outro. Então, eu peguei aqui a Luana Piovani, que fez um comentário muito pertinente a respeito da Virgínia, né? De que a partir do momento que ela se posicionou contra a Virgínia, ela se posicionou a favor também da publicidade, aquela que eu estudei lá dentro da faculdade. Então, eu vou mostrar para vocês aqui o que é branding de verdade. Então, a Luana Piovani, ela tem um currículo verdadeiro, ela realmente fez novelas, propagandas, fez filmes, ela é de verdade. Então, ela também mora no exterior, ela é bem sucedida, ela tem a vida dela, ela é culta, ela já foi casada, mas não aceitou um relacionamento tóxico. Então, ela tem uma construção de marca muito clara, né? E a Virgínia, ela é o quê? Ela está construindo branding? Não. Ela está construindo o quê? Um teatro, né? Seguidores podem ser fakes, comentários aí a favor dela podem também ser de pessoas fakes, de perfis fakes. Vendeu milhões aí uma marca duvidosa, diz que vendeu, mas não comprova. Tem milhares, milhões de reclamações, tem muitas reclamações no Reclame Aqui a respeito do produto. Então, tá falhando aí. Então, quem fez branding de verdade? A Luana ou a Virgínia? Então, gente, a gente tem que entender que uma coisa é você fazer teatro, outra coisa é você fazer marketing. O teatro, ele é aquela coisa que você monta lá, parece ser uma coisa, você veste um personagem, você cria um personagem, você se camufla, inclusive, quando precisa, quando é necessário, e você cria uma realidade ali paralela, uma mentira. E as pessoas vão acreditar naquele teatro ali. E marketing, não, você cria em cima de algo que é sólido, em cima de produtos bons, verdadeiros, que vão atender o mercado, que tem responsabilidade social, que não vão lesar as pessoas, que não vão promover propaganda enganosa. Então, muita gente tem confundido isso. Então, eu tenho falado que tem muitos atores aí na internet, né? Da mesma forma que na novela estão faltando atores, né? Parece que as novelas têm mais influenciadores digitais. Na internet está sobrando aí pessoas que estão mentindo, fazendo teatro, teatrinho puro,
enganando pessoas e ganhando dinheiro. E os verdadeiros profissionais que trabalham com essa ética do mercado estão ficando para trás e perdendo espaço. Então, esse é um vídeo mais para vocês refletirem a respeito da publicidade, como ela era e como ela se transformou, e como isso está impactando, sim, o mercado, e a tendência é só piorar. Então, se apropriaram, inclusive, do termo publi, né? Ah, estou fazendo uma publi, virou comum eu falar publi, né? Mostrando que a publicidade qualquer um faz. E, na verdade, não é assim, não deveria ser. Publicidade é para quem estudou aquela ética ali. A gente tem a nossa legislação, deveria seguir o que foi determinado ali na nossa Constituição, porque senão vira essa bagunça toda, esse teatrão, esse teatro todo. Como eu já fiz teatro, já aprendi quando eu tinha 15 anos, eu sei muito bem quem está atuando e quem está sendo de verdade. É legal fazer teatro, mas o teatro lá para a novela, o teatro lá para o teatro mesmo, vendendo ingresso. Então as pessoas estão confundindo as coisas, né? Então hoje em dia é isso, né? Todo mundo virou tudo e não tem essa preocupação mais de fazer formação acadêmica, de estudar. Ou seja, deveria deixar o marketing para quem estudou marketing, publicidade para quem estudou publicidade. São 7 áreas da comunicação, inclusive, já falei isso aqui em outro vídeo. Inclusive, eu quero me retratar, né? Eu tenho um vídeo que eu falei do Beto Ribeiro, que ele falou que a publicidade tinha acabado, e aí eu fiquei bastante irritada, nervosa. Fiz um vídeo sobre ele, mostrei para ele que ele também estava usando as táticas da publicidade. O chamei de hipócrita, mas vendo toda essa confusão a respeito da publicidade, vendo como a publicidade realmente perdeu a ética, eu acabo entendendo um pouco o ponto de vista do Beto Ribeiro a partir desse momento, porque ele falou que a publicidade tinha acabado. E, na verdade, acabaram mesmo com a publicidade, mas ficaram com a técnica, mas usando a técnica através de pessoas maliciosas, criminosos que estão controlando a publicidade. Então, nesse aspecto, Beto Ribeiro, me desculpe, realmente você tem razão, acabaram, a publicidade acabou, mas ela continua existindo, só que ela está nas mãos erradas. Então, acho que faltou aí foi uma falha de comunicação da minha parte, também entender a sua e mostrar que sim, você tem razão, hoje eu reconheço que você tem razão no aspecto de que a publicidade acabou, né, ética acabou, mas a técnica da publicidade continua, mas não é usada mais, porque está nas mãos de pessoas que estão fazendo teatro e crime na internet. Então, a internet é sempre um buraco que pode descer mais baixo. E é isso, pessoal. Vocês gostaram, querem saber mais a respeito da publicidade, da propaganda, do marketing ético, aquele do marketing. Eu vou sempre colocar aqui coisas para vocês. Eu tenho muitos tutoriais, eu sempre atualizo. E gostaria também de ajudar mais marcas a se promover na internet, no mundo tradicional, mundo físico e digital. É isso, muito obrigada, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.